10h26, nós temos falado muito aqui sobre o trabalho da CET, né? Ou a falta de. Ou a falta de, bem colocado. E a gente tem destacado, entre os vários problemas, inclusive também trazidos pelos nossos ouvintes, a questão da Avenida Giovanni Gronchi, onde eles fizeram uma lambança, olha, sem precedentes, botando um semáforo atrás do outro. E é óbvio que a gente destacou a nossa reportagem para ir checar essa situação. E o Guilherme Oliveira hoje está por conta disso. Ô Guilherme, bom dia. Tudo bem, Sabino? Bom dia para você, pro Lupato, para quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. A gente vai acompanhar de perto, então, essa reclamação de muita gente, né, da Avenida Giovanni Gronchi em relação aos semáforos aqui da avenida. É muito semáforo em sequência, semáforo que fica muito tempo fechado, semáforo que atrapalha o tráfego por aqui. Então a gente foi em dois pontos importantes de reclamação aqui da Avenida Giovanni Gronchi. O primeiro ponto que a gente vai trazer aqui é bem em frente ao estádio do Morumbi, o estádio do São Paulo, bem em frente ao portão 18, inclusive, onde fica a rua que tem um semáforo temporário. A CT teve que instalar um semáforo temporário por causa da construção do piscinão. Para quem está acompanhando a nossa live, Daniel Mesquita já vai colocar a imagem da placa desse piscinão, um prazo de execução de 730 dias. Essa obra começou em 9 de abril desse mês. Aí para quem está na live já está acompanhando. Ou seja, no mínimo esse semáforo temporário vai ficar por 2 anos em frente ao portão 18 do estádio do Morumbi, colocado ali na rua João da Cruz Melão. E com esse semáforo temporário, atrapalhou tanto o tráfego da rua João da Cruz Melão, quanto o tráfego da Giovanni Gronchi. Por quê? Porque a Giovanni Gronchi acaba ali parando, os veículos têm que parar em razão desse semáforo. Eu fiquei na frente desse semáforo contando o tempo, de quanto tempo ele fica aberto, quanto tempo ele fica fechado. Ele fica fechado por 2 minutos, então quem está na rua João da Cruz Melão fica no mínimo 2 minutos ali aguardando a abertura desse semáforo, e quando ele abre, fica em média de 40 segundos aberto. Então quem está na Avenida Giovanni Gronchi fica ali 40 segundos esperando a abertura novamente do semáforo para seguir esse tráfego. A gente vai acompanhar primeiro um depoimento da paisagista Virgínia. Eu conversei com ela, ela estava ali parada naquele ponto, e deu tempo de eu conversar com ela, parada ali no ponto mesmo, antes dela seguir viagem. Vamos acompanhar o depoimento dela então, reclamando desse semáforo que foi colocado de forma temporária. Tem muito semáforo, e esse aqui principalmente, que vai demorar um tempão por causa dessa obra. Para tudo a gente não consegue ir para lá, tem que esperar. Tem muito semáforo. E esse semáforo aqui na frente do estádio é um semáforo temporário. Prejudicou depois da instalação dele? Prejudicou, porque ali onde a gente virava no balão ali em frente do estádio, não tinha semáforo. Então você podia ir quando quisesse, entendeu? Fluía mais lá. Aqui não flui porque a gente tem que esperar. Pois é, esperar 2 minutos. Tanto é que nesses 2 minutos eu consegui conversar com a Virgínia ali dentro do carro mesmo. Ela estava parada para seguir viagem. Vamos então ao posicionamento da CET a respeito desse semáforo primeiro na rua João da Cruz Melão com a Avenida Giovanni Gronchi. De acordo com a CET, obviamente, essa instalação, então, desse semáforo temporário por causa da construção de um piscinão na região. De acordo com a CT, o fluxo do bairro, que antes tinha vazão direta pela Praça Roberto Gomes Pedrosa, via Saad Abdala, está seguindo agora pela rua João da Cruz Melão, e que por isso, então, foi necessária a instalação desse semáforo de forma temporária por causa da construção do piscinão e também para ajudar ali os veículos a entrarem ou saírem da Avenida Giovanni Gronchi. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Esse é o primeiro ponto. Obrigado, Guilherme. Esse é o primeiro ponto. Lembrando que na faixa da direita desse semáforo aí também tem um desnível por causa de uma boca de lobo mal colocada. Mas, enfim, a CET consegue complicar a vida de quem passa por ali, né? O semáforo é provisório por causa da construção do piscinão. Bom, mas engenharia de tráfego é para isso, para encontrar soluções que não atrapalhem a vida da população. E você vai ver daqui a pouco o que mais o Guilherme vai nos trazer. Aliás, sobre CT e Morumbi, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu acho que não é só no Morumbi, eu acho que você que está nos ouvindo sabe que isso está acontecendo em outros bairros. Não são só as grandes avenidas, as ruas mais importantes, que estão congestionadas agora. As ruas menores, mais estreitas, às vezes até com a liberação de estacionamento dos dois lados, elas estão completamente congestionadas.
né? São as artérias ali da cidade completamente congestionadas no acesso às grandes avenidas. E a CET ignora essas ruas. Ignora. Ela tá só lá nas principais avenidas, nas principais vias. E nessas pequenas ruas estão acontecendo verdadeiros absurdos. Semáforo que está sendo fechado, cruzamento que está sendo interrompido, carro passando por cima de calçada, carro na contramão para fugir do trânsito. Enfim, tá uma loucura e a CET ignora isso. Eu não sei onde está a CET na cidade de São Paulo. Eu não consigo entender. E nas grandes avenidas, é claro que você precisa de semáforos. Para organizar o trânsito, são muitos os cruzamentos. Mas em algumas, parece que há um excesso de semáforos. Na Giovanni Gronchi, parece que é isso que acontece. E além de tudo, a tal onda verde que se fala há anos, eu nunca vi funcionar em nenhuma avenida de São Paulo. Guilherme Oliveira, você também procurou um posicionamento em relação a esses semáforos, um atrás do outro na Giovanni, né? Perfeitamente, Lupato. São 3 semáforos em sequência num espaço muito curto aqui, cerca de 100, 200 metros mais ou menos, com 3 semáforos em sequência. Já contei, viu, Guilherme? São 100 metros mesmo. 100 metros, né, Sabine? Eu fiquei acompanhando aqui, de fato, esses semáforos eles não estão sincronizados. Quando um abre, o outro está fechado e o terceiro também está aberto, ou seja, não tem aquele fluxo contínuo. Eles não estão 100% sincronizados, não. Esses 3 semáforos que ficam no cruzamento da rua Antônio Júlio dos Santos para a rua Pasquale Galuppi. E, infelizmente, muita gente também está reclamando desse ponto aqui, com 3 semáforos em sequência, na altura do número 3065, fica bem no cruzamento aqui com 2 medicinas diagnósticas aqui reconhecidas, e muita gente, obviamente, vem para esses locais, mas também vem uma loja aqui automotiva, de acessórios e estética automotiva, da qual a gente fala ao vivo aqui neste momento, inclusive agradecer ao Fernando, que deixou a gente montar o nosso kit por aqui, e o Fernando, ele diz o seguinte, ele é responsável pela loja, e esse fluxo também, com esses 3 semáforos em sequência, prejudica muito o serviço por aqui. Vamos acompanhar a palavra do Fernando. Prejudica sim, eu que sou comerciante, eu tenho uma loja de som, acessórios e estética automotiva. Sempre às 10 horas da manhã as pessoas já não conseguem chegar no comércio e a partir das 15 horas dificulta muito. E também eles colocaram novos semáforos, a cada 100 metros de distância de um para o outro, e isso tem atrapalhado demais, porque infelizmente a gente que depende do fluxo de pessoas, quando o trânsito para, as pessoas acabam evitando de vir na região. Bom, qual então a justificativa da CET, Sabine Lupato, para esses 3 semáforos em sequência? Eu vou ler a nota aqui da CET. Houve uma readequação de um semáforo já existente neste cruzamento da rua Antônio Júlio dos Santos para a rua Pasquale Galuppi, em razão de declive que gerava derrapamento dos veículos e que, por isso, aumentava o risco de sinistros. Então, para a CET, houve essa mudança, essa readequação para evitar acidentes entre veículos por causa de derrapamento de um declive de uma rua. Só que a CET, Sabine Lupato, reconhece que o tráfego por aqui está muito ruim. De acordo com a CET, a Avenida Giovanni Gronchi tem 7 quilômetros de extensão e nos horários de pico opera no limite de sua capacidade viária, porque não possui vias de suporte que sirvam de alternativa para diluir a demanda. Ou seja, a CET coloca aqui que não tem o que fazer. Infelizmente, opera no limite em horários de pico, porque não tem alternativa, e o tráfego vai continuar bastante ruim por aqui. E só para finalizar, a CET diz que faz todo um estudo para colocar um semáforo em qualquer rua ou avenida aqui da cidade, pessoal. Tá bom. Olha, para usar uma palavra que o Guilherme usou com outro contexto, eu vou dizer o seguinte, essa decisão aí de colocar esses semáforos na Giovanni da CET é sinistra, né? Não dá para compreender 3 semáforos num espaço de 100 metros. Tem um deles que está quase a 10 metros um do outro. 10 metros. E as ruas transversais não têm esse volume de tráfego que justificaria essa instalação desses semáforos. Infelizmente, a gente tem que todo dia falar da CET, porque todo dia tem barbeiragem, né? Essa é a verdade. Ok, a Giovanni opera no limite da capacidade. É verdade, mas a CET simplesmente abandonou, lavou as mãos.
Então é isso, tá no limite da capacidade, então é problema de vocês. Ó, vocês que moram aí em Campo Limpo, Capão Redondo, região da João Dias, região do Morumbi, Vila Sônia, vocês que moram nessa região, vocês que se virem, porque a CET não vai cuidar, porque tá no limite da capacidade. Prefeito, a CET tá jogando a culpa em cima do senhor. Tá dizendo que falta obra aí. É a sua CET que tá jogando a responsabilidade em cima da própria prefeitura. Acho melhor o senhor dar uma olhadinha aí na CET, hein, prefeito? E eu acho até importante, a partir de agora, a gente entrar em contato com a CET para entender quantas avenidas operam no limite, né? Porque numa cidade do tamanho de São Paulo, com tantos carros nas ruas, eu imagino que a maioria das vias estejam operando e aí, perto do vire-se, limite. né? Vire-se. E aí não vai ser feito nada. E é óbvio que o que a gente está falando agora da Avenida Giovanni Gronchi é um exemplo. É um exemplo do que acontece em todas as regiões da cidade, em várias avenidas. Está dando só um exemplo que está perto aqui da Band. Mas com certeza você, nosso ouvinte, tem outros exemplos e pode participar aqui também, para que a CET pelo menos tente ouvir a população de São Paulo. E eu tenho certeza que muitos outros ouvintes passam por outras avenidas que também têm problema parecido. Manda aqui pra gente a sua mensagem. Obrigado, viu, Guilherme Oliveira? Valeu, pessoal. Valeu, Guilherme. Obrigado. 11 999 04